Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui tentando trazer conteúdo diferente para o canal. Falta tempo para postar, tenho tido outras prioridades no projetos, até nas coisas que eu escrevo. Quem sabe uma hora comenta aqui um pouco mais. Mas teve um caso interessante, estava conversando com uma pessoa e comentei de uma decisão judicial que foi totalmente bizarra e irregular. E a pessoa, como outras, comentaram: Nossa, não acredito muito, não é possível. Meio não acreditando, meio usando a expressão. Então eu resolvi comentar aqui casos em que, do que eu posso comentar, um pouco modificados, em que veio decisões judiciais totalmente irregulares, que mesmo quem não entende, quem não é da área, óbvio que sempre vai ter um advogado para defender isso, mas mesmo para quem não é da área vai ficar claro que tem alguma coisa esquisita. Então eu vou citar três motivos: desentendimento, o juiz não sabia do que estava decidindo; corrupção, juiz comprado; e ideologia, o juiz achava uma coisa e passou por cima da lei para fazer o que ele achava. Então, começando com o primeiro, desinformação. Foi uma empresa, dividia coworking no lugar onde eu estava no projeto, não vou comentar mais detalhes do que isso, mas era uma empresa de venda online. E teve um vazamento de cartão, na verdade já tinham roubado tudo, e usaram um período para tentar usar esses cartões roubados, clonados, e usaram também na página dele várias vezes. Se eu não me engano, foram 6 dias, esse número eu tenho mais ou menos certeza, foram 6 dias que eles tentaram vários cartões, batia, enfim. E como funciona online meio de pagamento? O pagamento é processado, pagamento é feito pelo processador do meio de pagamento e depois ele repassa para a empresa que vendeu. E eles pararam de repassar porque falaram: ó, muita tentativa de fraude que estão tendo na sua página. Mesmo sendo cartão roubado, cartão clonado, nada a ver com ele, não era ele fazendo a fraude. Só estavam tentando usar a página dele para comprar produtos roubados, com cartão roubado, enfim. Passou esse período, eles não soltaram. Eles ficaram algo perto de 15 dias, que falaram: ó, desses 15 dias a gente não vai soltar nada, porque teve muita tentativa de fraude, então o dinheiro é nosso, porque pode ser que a gente tenha que ressarcir as pessoas. Não vamos soltar. Ilegal, tá? Você não pode soltar o dinheiro dos outros porque acha que vai ter uma fraude. Foi, não soltavam, processaram. Chegou no juiz e bateu num juiz que não entendia nada, não sabia o que era o meio de pagamento, nada. E foi uma sessão que foi bem assim, o advogado teve que falar pro dono até uma hora que estava junto, ficar quieto, porque o juiz chegou a ameaçar prender o dono por desacato, quando o dono falou que o juiz, não lembro qual termo usou, idiotice, babaquice, falou que o juiz estava falando estupidez, alguma coisa assim, o juiz bateu ofendido, mas basicamente assim, eles levaram para o tribunal o meio de pagamento. Olha, foram 6 dias de tentativa, a gente vai segurar desses 6 dias e libera, por exemplo, dos outros 7. E o juiz falou assim: olha, eles já estão soltando mais da metade do valor. Isso para mim é um bom acordo. E o advogado da parte lá está falando: escuta, não é um bom acordo, o dinheiro é todo meu. Todo esse dinheiro é meu. Não faz sentido eles segurarem alegando que pode ter uma fraude. Tipo, e o juiz respondeu algumas coisas e olha, eles estão detectando uma fraude e ainda bem que vocês não estão sendo acusados por fraude. Então, vocês são super generosos. Não com essas palavras, mas dando a entender. Eles são super generosos. Eles estão dando mais da metade do valor e não estão acusando vocês de fraude. E o advogado falava assim: meu, mas não é a gente a fraude, tentaram usar cartão roubado. O juiz não entendia isso. Achava que eles eram a fraude e os caras estavam tentando soltar uma parte do dinheiro apesar disso. Dito e feito, eles propuseram um outro acordo, que o dinheiro ia ser solto em períodos, justamente conforme fosse vendo que não tinha fraude. O juiz barrou, deu ganho para a proposta deles. Lá vão eles, eu não sei como terminou, mas iam recorrer, tudo alegando exatamente isso. O cara, óbvio que não nessas palavras, eu conheci o dono da loja, falou que a vontade era escrever assim: o juiz é um idiota e não sabe sobre o que está decidindo. Igual teve, por exemplo, aquele juiz que bloqueou o WhatsApp, provavelmente nem sabia o que o WhatsApp, foi a mesma coisa. Isso foi pré-Pix, tá? Foi antes do Pix, então só para vocês terem uma ideia que já tem o tempo. O cara não tinha a menor ideia do cara comprar online, não sabia o que era uma compra online e decidiu desse jeito, como se a empresa estivesse fazendo a fraude. Totalmente também, bora recorrer, não sei o que aconteceu. O projeto terminou e eu não fiquei no coworking e recorrer demora. Mas foram 6 dias de faturamento que a empresa confiscou porque quis confiscar. Vamos no segundo caso, caso de corrupção. Foi, explicando bem simples, uma empresa também vendeu um produto e a compradora era outra empresa e eles falaram: ah não, o comprador falou: a gente cuida do frete. Tá bom. Quando a empresa compradora cuida do frete, é responsabilidade deles. Passou o caminhão, pegou, eles já tinham pago a entrada, depois eles só mandaram assim: olha, o caminhão bateu, estragou a mercadoria, não vamos pagar nada.
A empresa entrou em contato, tipo, olha, vocês cuidaram do frete, a responsabilidade é sua. Teve até uma certa dúvida, não vou comentar detalhes, mas eu até tinha algumas evidências fortes que a empresa estava mentindo, não teve batida coisa nenhuma, enfim. E eles não querem saber, não recebi, não vou pagar. E os outros, olha, o frete é seu. Chegaram a falar com a transportadora, estando ou não no esquema, falou, olha, o cliente não é vocês, são eles. Eu não vou responder o que aconteceu, se teve acidente, se foi entregue, vocês não são cliente, azar de vocês. E foi pro processo. Caso simples e ganho também. Legislação diz claramente, eles falaram que iam retirar, responsabilidade deles. Daí foi começar o julgamento, o advogado foi começar a falar isso que me contou a pessoa, também só sei a primeira parte, não sei o que aconteceu depois. Falou, então, eu vou trazer aqui a evidência de entrega. Falou, olha, tá tudo indeferido. O advogado falou, não, mas eu tô apresentando aqui tudo indeferido. Qualquer coisa que você apresentar tá indeferido. Ele tinha uma testemunha também, falou, olha, eu tenho uma testemunha, e o juiz falou, mas você não tá entendendo? Qualquer coisa, qualquer evidência, qualquer testemunha está recusado. Acho que era indeferido, falou assim, não tem nada. Daí ele simplesmente, o juiz, o que ele falou, fez 2 ou 3 perguntas nesse sentido. Olha, vocês receberam o material? Não. Daí ele bateu, ó, caso ganho para eles, não recebeu o material, não tem que pagar. Falou que os advogados da outra parte estavam rindo assim, tipo, abertamente. Durante o julgamento, quando ele começou, o advogado começou a brigar com o juiz, e o juiz falando tá indeferido, nem quis apresentar. Adivinha? Foram lá eles depois, que até onde eu sabia, iam recorrer do caso, falaram, não teve o menor sentido, é totalmente legal isso, mas juiz provavelmente corrupto, os advogados rindo. Falou que não demorou 5 minutos. Entre ele tentar apresentar a primeira coisa, o juiz falar que estava tudo indeferido e brigar com o advogado porque o advogado não ia apresentar nada. Fazer, tipo, essas 2 perguntas todas foram nesse sentido. Vocês receberam? Não. Pá, então eu ganho de causa para eles? Não deu 5 minutos de julgamento. E lá foi, depois eu lembro desse que ia dar um trabalhinho, porque o juiz colocou, tava lá que eles não apresentaram nenhuma prova e nenhuma evidência. Tinha que recorrer falando que o juiz não aceitou nenhuma prova ou nenhuma evidência, que eles tinham várias, que já tinha sido. Enfim, bota todo aquele trabalho. Mas que assim, do jeito que o advogado ria tudo, corrupto. O julgamento entrou de cartas marcadas. Quando falou a pena que não podia filmar, porque senão a vontade era filmar, porque aquele juiz tinha que sair preso. Tinha que sair investigado e preso. O que não acontece. E o terceiro caso, que foi ideologia, nota que nenhum desses casos foi comigo, tá? O meu caso, a minha decisão, eu vou manter por vários motivos, até porque não vale analisar um caso particular, eu vou manter em segredo. Mas o terceiro caso, que foi ideologia, esse eu sei o final, foi revertido, foi uma pessoa, foi demitida, a pessoa ficou brava, saiu, sim, não vou aceitar ser demitido, saiu, nem quis receber o dinheiro. E depois entrou com processo cobrando dinheiro. E no processo ela tinha várias coisas que são ilegais. Então, por exemplo, assim, olha, vou supor, a pessoa foi demitida em junho. Olha, a pessoa foi demitida em junho, mas ela teria trabalhado até o final do ano. Então, o 13º tem que ser pago na íntegra. Não é isso que a Constituição diz. Olha, a pessoa foi demitida, mas as férias também ela teria gozado. Tem que pagar na íntegra. Ela estava até com férias vencidas, mas vencidas dentro da lei, por exemplo. Venceu em março, era junho, já estava até marcado ela ia tirar em outubro. Estava falando que como a férias estava vencida e não foi tirada, antes da demissão tinha que ser paga em dobro. Não existe, não é isso que a lei diz. Bom, segundo a pessoa entrou lá, a primeira coisa foi aceitando, o juiz falou assim, ó, já prepara que aqui patrão paga. Foi julgamento, o pessoal apresentou, olha, a gente não está fugindo de pagar, tá aqui, a gente calculou, mas ela não quer receber, ela saiu da empresa, mas a gente vai pagar certinho, apresentou o cálculo pela lei. A outra pessoa apresentou esse cálculo com coisas que não existem e são contrárias à lei. O juiz bateu os dois e falou, para uma empresa, esse valor que ela está pedindo não é nada. E não vou lembrar as palavras exatas, não foi isso, mas foi uma coisa assim, a empresa não pode achar que ela vai demitir alguém e pagar só o que está previsto na lei, tem que ter penalidade para isso. E deu ganho de causa para a pessoa. Esse eu sei o desfecho, depois recorreram e na outra instância o juiz reverteu tudo. Falou que não existia, que o pagamento tinha que ser de acordo com a lei, tinha indenização por danos morais, a pessoa pediu para ser demitido, falou que isso não existia, você tinha direito de demitir alguém, você não podia ter danos morais simplesmente por demitir, falou todo esse monte de coisa. A lei não diz que você tem que pagar o 13º inteiro, mas sim proporcional, enfim. Reverteu e pagou só o que a empresa queria. Mas originalmente, por isso, o juiz decidiu com essa base. Tipo, olha, não é muito dinheiro, então tá fechado que vai ter que pagar aqui o que a pessoa está pedindo. Passou por cima da Constituição pelo que ela achava. E eu estou comentando esses 3 casos porque, infelizmente, no nosso judiciário eles acontecem. E eu vi dos 3 causam muita dor de cabeça para os envolvidos. Muita. Tanto da pessoa que tomou um bruta de um prejuízo, os 2 primeiras, né, financeiro, que não tinha sentido, e lá vai recorrer, tentar argumentar, torcer para o próximo juiz, ou não ser corrupto, ou entender um pouco, ler e falar, não, peraí, isso não tem sentido. Ou pelo menos o juiz que não é corrupto e ok, vou aceitar então pelo menos as provas que era o que precisava para mostrar. Porque
Porque o juiz não aceitou as provas, por quê? Porque senão perdia o caso, o juiz corrupto. Então, assim, causa tudo. Até a dor de cabeça dessa outra pessoa que, mesmo revertido, qual que era a principal questão dela? Evitar que outras pessoas começassem a fazer a mesma coisa. Putz, vou pedir demissão, alguma coisa assim, vou jogar um valor lá em cima e vai conceder acima do que a justiça manda. E bruta dor de cabeça, o desespero às vezes das pessoas, principalmente dessas duas primeiras, eu sei que teve bastante desespero. A outra era uma empresa grande, reverteram, mas não teve tanto. Os dois primeiros casos teve muito desespero. Quando a pessoa, tanto que eu falei, uma delas quase foi presa por desacato, porque falou, não é possível, o caso é causa ganha clara na Constituição, eu peguei um juiz que está me acusando de fraude. Então são casos bem complicados quando acontecem. E infelizmente eles acontecem muito, muito. Ou pelo menos do que eu vejo, assim, mais comum do que parece. Gente tomando decisão. Não vou dizer muito, pode ser exagero, assim, uma frequência muito maior do que deveria. Eu diria assim, deveria ser raríssimo. Mas do que eu já vi de gente comentando isso, nossa, tomei uma decisão que você não acredita. Seja lá por qual motivo, já ouvi muito. E é um dos pontos que muita gente fala que a gente precisaria de uma reforma do judiciário, argumenta. São casos como esses. Tem, se você procurar no jornal, não vou citar um caso ou outro, mas sempre tem alguns. Teve até aquele do funcionário que tomou justa causa porque estava envolvido num roubo e o juiz barrou. Teve aquele da funcionária que desviou o dinheiro do caixa, mas argumentou que ia devolver e o juiz argumentou que como ia devolver não era roubo. Enfim, então se você procurar no jornal, vira e mexe aparece alguns desses. Até casos contra pessoas físicas, né? Prisão que é decretada sem motivo, pessoa que é solta quando tem tudo para prender. E é um dos problemas que a gente passa muitas vezes hoje em dia. Mas é isso, pessoal. Queria só comentar esses casos e falar que, felizmente, muitas vezes isso acontece. Então, às vezes, quando seu conhecido estiver contando um caso, fala, meu, ele tá mentindo? Não. Infelizmente, acredite, isso acontece. É isso, pessoal. E você? Já passou por algum caso que você tomou uma decisão judicial que você falou, meu Deus, como é que o juiz decidiu isso? Que por algum motivo estava claro que tinha? Se você puder, claro, comenta aqui com a gente. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.